Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Bom, tá começando mais um episódio do podcast Cami Sem Roteiro. Aqui é o espaço onde as vozes da minha cabeça se materializam em áudio. Eu sou a Camila e você vai ficar com mais um episódio agora. Pessoal, eu tô gravando esse episódio em seguida do outro e são temas bem pertinentes porque são temas que cozinham a minha cabeça. E como eu gosto de falar, eu acho que esse episódio aqui vai ser o mais sem roteiro de todos, porque realmente eu não preparo um roteiro, mas às vezes tenho que fazer algumas pesquisas para entender o que a sociedade diz, o que a psicologia, perdão, diz. Mas esse aqui vai ser da minha própria experiência e vivência de vida, e vai ser também uma terapia, vai ser um processo de autoconhecimento, e eu espero que vocês aproveitem e tragam também as suas próprias experiências sobre o que vocês entendem sobre esse assunto e sabem sobre esse assunto e como vocês lidam também. O tema dessa semana é individualidade dentro do relacionamento. Por muitos anos, eu sempre acabei tendo alguns picos de dependência emocional, não só nos meus relacionamentos amorosos, mas também em qualquer tipo de relação afetiva que eu tinha. Provavelmente isso deve estar linkado, tá, à minha infância, à minha solidão da infância, por eu ser uma criança mais solitária mesmo e depois ser uma adolescente um pouco mais sozinha, eu me sentia muito sozinha, né? Então, eu acho que isso acabou pegando muito nesse sentido, porque acabou atrapalhando a minha visão sobre relação, né? Então, eu acabei me apegando demais a certas pessoas e pessoas perigosas também. Essa semana, por incrível que pareça, o que, que foi o estopim, né? Sempre tem um estopim para qualquer tipo de, de episódio que eu gravo. Mas o que, que foi o estopim para esse episódio? Quando eu era religiosa, né, muitas pessoas não sabem, mas eu já fui testemunha de Jeová. E em um próximo episódio eu conto um pouco mais sobre a minha história, tá? Eu prometo que eu vou gravar esse EP para vocês. Mas alguns anos atrás eu fui testemunha de Jeová. E eu me relacionei com um rapaz dentro da religião, que também era testemunha de Jeová. A gente se conheceu, a gente teve ali um relacionamento. Só que desde o início, esse relacionamento, ele foi muito pesado no sentido de ambas as partes terem uma dependência emocional muito forte. Eu acredito que muito mais do meu lado do que do lado da pessoa, do lado desse rapaz. Por quê? Nessa época, eu vivia um contexto familiar muito caótico, de muita violência doméstica, de muita briga, de muito alcoolismo. E quem é religioso, eu não sei se você me escuta, se você tem uma fé, se você é religioso, seja evangélico, ubandista, candomblessista, espírita, qualquer religião que você tenha, quando você é de uma determinada religião e você convive com pessoas da sua família que não são, isso pode gerar algum tipo de rusga entre vocês e seus parentes, né? E na época eu tive alguns problemas relacionados a isso. Então, quando eu comecei a namorar essa pessoa, eu ia para casa da minha sogra, para casa dele, e eu passava ali os finais de semana inteiros assim com eles. Dormia lá, almoçava, jantava, a gente passeava, a gente, sei lá, estudava a Bíblia juntos. Então, todo mundo ficava muito junto e era muito tranquilo. Então, de certa forma, era um refúgio e era um escape para mim. Só que o relacionamento acabou terminando, né, de uma maneira complicada. Eu criei uma dependência extremamente forte em relação a ele e eu já não fazia mais as minhas coisas, eu já não frequentava mais a minha sede da religião, eu frequentava mais a sede dele na época. Então era muito complicado, porque eu realmente perdi a minha identidade, eu fui perdendo a minha identidade. Por que que eu tô falando? Porque recentemente este ser humano me mandou mensagem no direct do Instagram, como se nada tivesse acontecido, como se
o relacionamento que a gente teve não foi um relacionamento extremamente conturbado e um relacionamento, um término extremamente doloroso e terrível. Foi horrível, real, pra mim, foi bem complicado. E assim, não é um tipo de pessoa que eu tenho mágoa, mas não é um tipo de pessoa que eu gostaria de ter contato. Então, eu não respondo. Simplesmente assim. Eu acho que, para bom entendedor, nenhuma palavra, né, basta. Ou seja, nenhuma palavra seja o suficiente, né? Tem que ser o suficiente, na real. E aí eu fiquei pensando sobre essa questão de individualidade, fiquei pensando em todas as ocasiões difíceis e todas as ocasiões traumatizadoras que eu passei por não cultivar a minha individualidade, por não cultivar a minha vida apartada das relações que eu vivia. Eu acabei perdendo a minha identidade como pessoa e me perdendo totalmente da minha vida. Nesse relacionamento, foi o meu primeiro relacionamento sério da vida mesmo, que eu julgo como um relacionamento sério, porque eu cheguei a praticamente quase noivar. Foi, assim, uma das experiências mais dolorosas da minha vida, porque eu acatava muito o que ele falava e não pensava muito no que eu gostava, né? Ele falava muitas coisas relacionadas à comparação com feminilidade, com pressão estética, né? Sobre feminilidade, questões sobre meu cabelo, entre outras coisas. Ele era uma pessoa boa, mas a gente não bateu ali, não seguiu de uma forma saudável, né? Tanto ali do ponto de vista da religião, quanto do ponto de vista de um relacionamento normal que deveria ser saudável aos olhos, sei lá, até mesmo da psicologia, tá? E aí isso me fez pensar sobre a individualidade, como é importante a gente nutrir individualidade. Hoje eu estou num novo relacionamento, né? Tô com 30 anos, tô num novo relacionamento sério, e pela primeira vez na minha vida, eu estou, vamos falar assim, sendo forçada a cada vez mais cultivar a minha individualidade. Por que eu falo forçada? Porque muitas vezes a minha mente, os meus comportamentos querem me levar para aquele padrão da dependência emocional. Então eu me forço a olhar para a minha individualidade, olhar para a individualidade da minha parceira, da minha namorada. Inclusive, um beijo, meu amor, te amo. Obrigada por tudo, obrigada por tantas coisas que a gente está aprendendo juntas nesse relacionamento. Enfim, não vou me estender, senão vou ficar aqui toda melosa e não é o objetivo do podcast. Mas eu quero falar para vocês que é muito sério esse tema. Eu quero trazer algumas experiências de algumas pessoas que eu conheço, minhas também, para a gente tentar refletir sobre como isso aqui é importante, como isso aqui é perigoso, como isso pode ser também saudável. A gente precisa colocar as coisas e as nossas vivências, os nossos comportamentos nas suas devidas caixas, nos seus devidos lugares, para que nada vire uma bagunça, tá? Eu quero contar a experiência de um amigo que eu adoro, maravilhosíssimo, que ele teve um relacionamento muito, muito longo. É um relacionamento aí de 10 anos para mais. E ele passou por um término, né, dessa relação. Ele começou a viver, experienciar outras relações, conhecer novas pessoas, mas sempre uma coisa ficava nessa tecla. Ele nunca tirava um tempo para olhar para si e para sua individualidade e se permitir ficar sozinho para se conhecer mais. E aí eu principalmente, pegava muito no pé dele para que ele pudesse ter essa experiência de ficar mais um pouco sozinho, recuar uns passos para trás, ficar mais sozinho, sem se relacionar com tantas pessoas, para, sei lá, saber o que ele gosta, tentar sair mais sozinho, fazer outras coisas, fazer amizades, não só se relacionar amorosamente com outras pessoas, mas se relacionar afetivamente no campo da amizade. E, de certa forma, ele conseguiu fazer isso um pouquinho, tá? Não vamos também tirar o crédito do Kingo, porque ele deu o nome muitas vezes e conhecendo a ansiedade desse meu amigo e sabendo desse histórico desse relacionamento, é muito fácil entender que foi muito difícil para ele. Se para mim, com um relacionamento de 10 meses, que foi esse que eu acabei de mencionar, eu criei uma dependência emocional tão grave, que eu levei 3 anos e meio para me recuperar, você imagina um relacionamento de mais de 10 anos, né?
É muita coisa, é muita história, é muita vivência, foi muita coisa. Ele provavelmente ficou imerso completamente na vida da parceira. E aí, o interessante desse caso desse meu amigo, que me fez refletir nesse episódio aqui para vocês, não só nessa experiência, mas em outras, é que, recentemente, ele reatou o namoro, né, com essa pessoa. Ah, assim, ó, do coração, eu fiquei muito feliz, porque eu conheço a menina, é uma menina muito gente boníssima, gosto muito dela, admiro muito ela como pessoa, enquanto mulher preta, sabe? Eu acho legal, assim, eu gosto muito dela e, inclusive, um beijo pra você, se você estiver escutando esse episódio, você sabe que é você. Mas eles reataram e eles começaram a colocar aí nas suas caixas coisas que eles não viram depois aí do término, né? Coisas que eles não viram no relacionamento, né? E aí agora eles estão colocando essas determinadas coisas, cada uma em sua caixa, e delimitando o espaço de cada um. Porém, entretanto, todavia, e não obstante, o meu amigo tem conversado comigo frequentemente sobre algumas dificuldades nessa questão mesmo de você tem que se forçar para exercer a sua individualidade. E eu super entendo você, amigo, porque eu me vejo nesse mesmo cenário. A gente que já passou por relações onde a gente ficou imerso 100% na vida do outro, e aí depois que a gente termina, a gente tem que refazer todo o nosso ciclo social e, sei lá, se refazer enquanto pessoa, saber do que gosta, do que não gosta, buscar coisas diferentes, sair um pouco da casinha, é extremamente complicado, difícil, porque a gente perde a nossa identidade, literalmente. É muito fácil você se perder. Então, quando a gente olha para dependência emocional e a gente vê que a gente não é mais a gente não se reconhece mais, isso é um extremo sinal de alerta para você recuar quantos passos forem necessários se a relação ainda valer a pena. Independente da relação. Recue quantos passos forem necessários. E se mesmo depois de recuar, você vê que não está dando certo, buscou ajuda psicológica, tentou de tudo, viu que a relação não tá legal, não evolui, não vai nem para frente nem para trás, aí é uma opção também para você reavaliar essa relação e entender se é uma relação que está te fazendo bem, se é uma relação que faz sentido ser assim considerada uma relação futura ou não. Eu me lembro que eu queria, olha só que interessante, eu queria terminar com esse menino da época da igreja. Eu já não estava feliz. Mas só o fato de perder todas as coisas boas que a gente tinha, e assim, eu só olhava para as coisas boas, porque tinha muita coisa ruim que me feria, mas só o medo, a dependência de perder aquilo, não me dava coragem para encerrar o ciclo. Tanto é que quem teve que encerrar o ciclo foi ele mesmo. E foi a melhor coisa que ele fez na minha vida. Foi a melhor coisa que você fez por mim. Em todo o nosso relacionamento, sabe? O louco disso é que, depois de uns anos, eu falei pra mim mesma: eu nunca mais vou nutrir uma relação com dependência emocional. Juro pra mim mesma, Camila. Fui lá, assinei, carimbei. E aí eu comecei a me relacionar de novo, depois de alguns anos eu saí da religião, né, me assumi enquanto uma mulher, na época, bissexual, depois me assumi como lésbica, e hoje me entendo enquanto uma pessoa pansexual, mas isso é uma história para outro podcast também. E aí eu conheci uma outra pessoa, uma mulher, 9 anos mais velha do que eu, com um histórico de vida diferente e muito parecido ao mesmo tempo. E aí nós nos tornamos grandes amigas. A gente já era amiga. Eu conheci ela através de uma pessoa que eu conversava no Tinder, que era uma das melhores amigas dela, é uma das melhores amigas dela. E aí eu fiquei com a amiga dela, não curti muito. Depois de alguns anos, eu acabei me relacionando com essa pessoa e a gente se gostou. Surgiu uma oportunidade, ela me estendeu a mão, ela me ajudou. E eu tive a oportunidade de dividir aí uma kitnet com ela na época. Precisava muito sair de casa, precisava muito dar uma guinada na minha vida e ela estendeu a mão para mim e me ajudou. Só que o que acontece?
A gente já tinha ficado, mas eu não queria me relacionar com alguém, não queria namorar alguém, porque eu já vinha de relacionamentos bem curtos, então não era o que eu realmente queria. Quando eu comecei a conhecer essa pessoa mais profundamente, e aí também envolve muitas questões, né? Questão da carência, afetividade sexual, entre outras coisas, a gente foi se envolvendo e morando junto. Quando a gente viu, a gente já estava casada. Foi isso que aconteceu. A gente estava literalmente casada. E aí eu me apaixonei por essa pessoa loucamente. E a gente começou literalmente a viver a vida uma da outra. De novo, caí na dependência emocional. A minha individualidade, ela foi pro espaço, assim. Quando eu vi, eu já não estava mais fazendo as coisas que eu gostava, eu já estava assumindo um papel um pouco mais masculina dentro da relação. E isso é culpa minha, tá? Não é culpa da relação, não é culpa da pessoa. Eu entendo hoje que isso foi culpa minha. Se eu tivesse prestado mais atenção e levado a minha individualidade, ou até mesmo entendido que a relação não estava muito legal para ambas as partes, tivesse tido coragem para ter uma conversa séria e ter tratado isso em terapia de uma forma mais séria, não tinha chegado no ponto que chegou. Eu cheguei a ficar noiva. Nós tivemos um relacionamento aí aproximadamente de 2 anos e meio. E o relacionamento inteiro foi pautado por muitos ciúmes, muita briga, muito desentendimento, muita coisa prejudicial, um relacionamento extremamente conturbado. Tinha muito amor, muita admiração, mas eu na época também estava passando por muitas coisas e o fato da gente ter apressado o processo de já ter ido morar juntas, sapatão, né, gente? Sapatão, olha, eu vou falar pra você, viu? Se tem um bicho mais imediatista, brincadeira. Se tem pessoa mais imediatista nesse mundo que exista, nesse planeta, nesse universo, é a sapatona emocionada, né? Porque a sapatona emocionada, o que que ela faz? Ela pega toda a falta de carinho, de companheirismo, de cuidado, de afeto que ela não teve na vida dela, quando ela cata uma outra sapatona emocionada, ela se gruda, o velcro cola, literalmente. Sabe o que acontece? Elas vão morar faltando com 3 dias, com uma semana que se conheceram. Eu e essa pessoa, essa mulher, a gente ficou cerca de um mês, a gente ficou uma semana, 2 semanas. Na terceira semana eu já estava morando com ela. E eu, assim, com base em várias histórias que eu escuto por aí, acho que a gente até que demorou, porque tem gente que se conhece em 3 dias já vai morar junto, e tá tudo bem. Acho que faz parte. Se deu certo, amém. Que Deus abençoe, que tudo seja livre, belo e solto na sua vida e no seu relacionamento. Mas é um perigo, é um risco. Você não conhece a pessoa, você não sabe do que ela gosta, você não sabe se vocês têm algo a ver, se vocês têm algo em comum. E o que eu percebi entre mim e essa pessoa que eu me relacionei é que o que nós tínhamos em comum eram as nossas dores, os nossos traumas. Era isso que nos unia. Os nossos traumas eram muito parecidos. E a gente não cultivou nem um pouco a individualidade uma da outra. Eu acabei passando do limite muitas vezes, ela também. Mas no fim, conseguimos encerrar o ciclo, cada uma seguiu. Ela tá bem, pelo que eu escutei por aí. Eu estou bem, e isso é que importa. O que importa é que hoje eu sei o que eu preciso. Tem diferença entre o que eu quero e o que eu preciso. Eu já consigo colocar essa linha delimitando essas duas coisas importantíssimas. É como se fosse uma folha de papel em branco. De um lado está escrito para mim, seja dependente emocional, e do outro lado, cultive sua individualidade. Todos os dias eu olho para essa folha de forma mental, né, de forma ilusória, digamos assim, e eu fico ali preenchendo o lado da individualidade, cultivando esse lado para eu não voltar para a dependência emocional. Porque, ó, é fácil você voltar para a dependência emocional. Sem você perceber, você pode viver a vida da outra pessoa, ou até mesmo você não se sente feliz se a outra pessoa não estiver com você. E aí? Deus me livre e guarde
Mas e se a pessoa termina, ou se a pessoa, sei lá, não se encontra mais aqui nesse plano? O que vai acontecer com a sua vida? Você vai morrer? Eu sei que é muito difícil, são assuntos muito profundos, são coisas muito diferentes, mas é só para vocês entenderem como é importante a gente cultivar a nossa individualidade, o nosso eu, a gente se amar, a gente se gostar, né? O que eu aprendi e estou aprendendo nesse meu novo relacionamento e também estou aprendendo com essas experiências que eu tive, com a experiência desse meu amigo? Quando você cria o processo de individualização dentro do relacionamento, você cria uma barreira de proteção, você cria uma barreira de afinidade com essa pessoa que você está se relacionando, respeito, e você também cria uma oportunidade de admiração constante. Porque quando a pessoa tem tempo para exercer a individualidade dela, ela vai fazer as coisas dela, o que ela gosta. E aí, conforme você vai vendo a pessoa se movimentando na vida dela, você vai criando um senso de admiração tão bonito pelas coisas que ela faz, como ela age, como ela é com a família, com os amigos, no trabalho, na profissão, nos hobbies, que você vai ticando essa lista da individualidade nessa parte do relacionamento, e aí você olha para essa pessoa e fala: poxa, eu gosto tanto disso. Eu gosto tanto dos artesanatos que a minha namorada faz. Eu acho tão bonito. Eu acho uma coisa tão impressionante. Ela pega, assim, a medida do corpo da pessoa de cabeça, de olho. O máximo que ela faz é quando ela está começando a fazer o crochê, é combinar um dia comigo, medir assim rapidinho, mas ela nem mede com fita nem nada, ela só mede para ver assim se a estrutura tá ok, se a estrutura não tá muito fora da casinha. E aí ela mete pau e continua fazendo. E são peças autorais, são peças lindas. Eu já falei aqui que isso me ajuda a admirar cada vez mais a beleza também do artesanato e também como a mente dela funciona, como a mente dela é, é fértil para esses tipos de coisa. E eu admiro muitas coisas nela. E é essa admiração que me faz entender o quanto é importante o espaço e a individualidade no nosso relacionamento para que isso nunca acabe, para que ela tenha a oportunidade também de fazer o que ela ama. Muitas vezes é importante o outro seguir sem você em atividades, em coisas que é necessário ser feito para o crescimento individual. E muitas vezes se faz necessário você se unir com o seu parceiro e com a sua parceira para você crescer tanto individual como vocês crescerem juntos dentro do relacionamento. E é isso que eu tô aprendendo, sabe? Eu acho que a diferença entre os meus relacionamentos passados e esse relacionamento é que eu tô conseguindo refletir muito mais e ter mais consciência do que realmente é importante para mim, do que realmente eu preciso. Não é o que eu quero de novo, é o que eu preciso. Se eu for falar o que eu quero, sabe que é o que eu queria agora? Ó, agora nesse momento ela tá lá no Rio de Janeiro. Ela foi viajar, foi passear. Eu, devido a algumas condições financeiras, eu não tenho como, né? E tá viajando sempre, enfim. Não é caro, né? Não vai viajar de avião, ela vai de ônibus, mas exerce um planejamento para você ficar num hostel, para você pagar seus consumos, enfim. Então a gente tem aí realidades profissionais bem diferentes uma da outra, mas eu acho até que bom ela fazer essas viagens. Eu até falo, vai viver, vai. E eu fico feliz por ela fazer as viagens. No começo eu ficava um pouquinho apertada, porque eu ficava com muita saudade e queria estar lá, ou queria estar aqui. Eu sei que é normal sentir saudade. Só que eu precisava entender se essa minha saudade ela era realmente porque eu queria que ela estivesse aqui, ou porque eu queria, sei lá, era porque eu gosto dela, gosto da companhia dela, melhor dizendo, ou porque eu queria estar junto dela e não queria que ela estivesse separada de mim. Aí que eu comecei a perceber que eu precisava mudar o meu pensamento, mudar a minha forma de agir e de lidar com essa situação. Então, está sendo um aprendizado muito grande, eu acho muito importante. E do meu lado também, eu estou começando a voltar a fazer coisas que antes eu não estava fazendo, principalmente quando eu estava solteira. Tipo assim, já tinha meses que eu não andava de bike, já tinha meses que eu não fazia um treino de bike.
E ontem, hoje, eu tive a oportunidade de andar de bicicleta aqui, rodar o centro de São Paulo, fazer um tour que eu sempre tive o sonho de fazer. E no fim, foi tão especial, foi tão bom. E eu não fiquei me sentindo solitária. Eu fiquei me sentindo bem. E todo esse tempo que eu tô tendo aqui para gravar esse episódio, para falar com vocês, é uma oportunidade de exercer a minha individualidade. Nesse momento eu estou sozinha na minha casa. Ela tá lá viajando e eu tô aqui, gravando conteúdo. Se ela tivesse aqui, provavelmente eu não estaria gravando conteúdo. A gente estaria juntinha, fazendo alguma coisa para comer, assistindo alguma coisa, e eu teria que me desdobrar durante a semana para fazer o meu tempo render entre a faculdade, o trabalho e o podcast, né? A preparação de todo o conteúdo que eu faço para o Instagram, para o YouTube, enfim. Então, pensa só, como que é louco a gente não se colocar no lugar de individualidade na nossa vida. A gente tem que ter isso. A gente não é o nosso relacionamento, as nossas relações. E isso é muito fácil também acontecer com a amizade, tá? Eu tenho uma amiga que ela é uma das minhas melhores amigas. Eu adoro, eu amo de paixão ela. E ela recentemente passou por alguns problemas em relação a algumas amizades. Ela encerrou alguns ciclos, né? Na verdade, encerraram ciclos com ela. E sabe o que é louco? Ela perdeu a mãe dela recentemente. A mãe dela se foi. E eu percebi que as pessoas começaram a cobrar por ela não responder as mensagens de meus pêsames. Ou por ela não aceitar, de repente, um convite de ir para a casa de uma pessoa e essa pessoa encerrar a amizade com ela. Porque ela queria ficar no mundo dela, ela queria sentir a dor dela. Era o momento dela de se resguardar, de ficar consigo mesma, de não ser atravessada por outras coisas e se permitir ser atravessada por si mesma, pelos seus próprios pensamentos e sentimentos, pelo seu luto. Sabe? O fato dela não ter aceitado o convite de ir para casa dessa ex-amiga ou outros convites não significa que ela não ama essas pessoas. Pelo contrário, significa que ela precisava desse momento para si, para conseguir ficar melhor, para poder depois realmente de uma forma genuína participar de uma forma mais ativa, mas não era o momento. E o que eu fiquei realmente sensibilizada com o que ela me contou é que muitas pessoas ficaram realmente chateadas e com raiva dela. E eu converso muito, né, com essa minha amiga. Amiga, inclusive, ó, te amo, tá? Mais uma vez, ó, mais uma pessoa que eu cito aqui, você sabe que eu tô falando de você, então quando você escutar, eu sei que você escuta, né? Você sabe que eu tô falando de você. Mas a sua história me ajudou a entender que a individualidade, até dentro das nossas relações afetivas no campo da amizade, ela também é importante. Às vezes é importante se recuar para se unir, para entender, para refletir, para se conhecer melhor. É estranho falar isso, né? Como é que você vai conhecer melhor uma pessoa estando afastada dela? Dá para fazer também, tá? Dá para fazer também, porque a gente faz uma leitura de comportamento de uma forma um pouco mais macro, digamos assim. Quando eu vejo os comportamentos dessa minha amiga, por exemplo, com outras pessoas, daí eu já entendo que é a personalidade dela mesmo, tá tudo certo e faz parte. Quando eu tô junto, talvez eu não consiga olhar muito, sabe, de uma forma macro. Eu tô tão imersa ali, a gente às vezes tá saindo, conversando, cozinhando, sei lá, conversando, fazendo outras coisas, que eu não reparava nesse lado. E ninguém é perfeito, né? A gente tem que sempre lembrar dessa regra também. Ninguém é perfeito. Vou falar pra vocês que, nossa, eu exerço a individualidade como ninguém hoje. Meu Deus, eu sou. Não, eu tenho paranoia ainda, tenho crise de ciúme ainda. Às vezes eu fico com um pouquinho de ciúme quando eu vejo algumas coisas da minha namorada, nas viagens e tudo. Mas eu entendo que é normal sentir. A questão é, o que que eu vou fazer com esse sentimento? Será que eu vou, de repente, ser impulsiva, ser uma pessoa extremamente grudenta, sem pensar também no lado dela, sem pensar no lado da individualidade dela, de como é importante para ela fazer essas coisas para si mesma, para se fortalecer, para ser uma pessoa cada vez mais interessante, uma pessoa cada vez mais agradável e feliz,
para a gente poder compartilhar juntas as nossas experiências de forma individual e a gente ter espaço também para se unir, para fortalecer a nossa relação, sabe? Isso me faz pensar muito, eu fico fritando. O fato de eu ser uma pessoa extremamente ansiosa, de ter ansiedade crônica, atrapalha bastante as minhas expectativas enquanto esse processo da individualidade. Mas eu sigo firme e forte, porque é babado, bicha. Se você não tomar cuidado, você começa a se perder de novo. E eu tô falando aqui nesse tom como se fosse eu falando pra mim mesma, sabe? Como se eu estivesse falando, Camila, olha, isso aqui que você tá pensando não tem nada a ver. Vai lá fazer uma pesquisa, vai ler um livro, vai fazer suas coisas, vai entender que você precisa do seu espaço, que esse espaço ele é saudável para sua vida, que se Deus me livre e guarde, qualquer coisa que acontecer, ou enfim, se um dia nós não formos mais um casal, você não vai mais cair, ser engolida pela depressão e pela ansiedade. O término vai ser difícil, mas não vai ser algo que vai acabar com a sua raça, igual foram das últimas vezes, sabe? Para mim é muito importante assim fazer essa reflexão, porque me deixa mentalmente saudável e em paz. Estar em paz, eu acho que é uma das coisas que eu mais busco. Busquei e busco hoje, porque por muito tempo da minha vida eu me coloquei em situações desconfortáveis em relação a não cultivar a individualidade, em relação à dependência emocional. Eu me coloquei e coloquei outras pessoas também nessa situação. Porque ninguém é alecrim dourado aqui não, tá? Sou santa não, né? Quem me conhece sabe que eu não sou santa. Eu não sou uma pessoa fácil. Mas também eu não sou uma pessoa extremamente difícil. Eu não me considero uma pessoa extremamente difícil. Eu me considero uma pessoa complexa. E isso não foi eu que falei. E isso quem falou foi um tarólogo profissional que leu a minha mandala, que viu todo o meu mapa astral e falou que eu sou uma pessoa complexa. Depois eu compartilho aqui com vocês, ou lá no meu Instagram. Mas quem me conhece sabe meu mapa. Os meus amigos que me escutam sabem meu mapa. Sabe que o negócio é babado, eu sou bem complexa. Então, eu me sinto uma pessoa complexa muitas vezes também. Então, tudo bem, acho que. Ai, quem não é também, ai, vai lá. Ai, ela é tão galera, é tão legal ela. Eu não sou assim, não, tá? Eu sou pra quem eu amo. Quando eu não vou com a fuça de alguém, ai, eu sumo, eu desapareço. Sabe, eu sou o mestre dos mágicos, dos magos, não sei. Igualzinha, desapareço. Eu não dou nem o trabalho de falar assim, ó, oh, então, eu estou me retirando da sua vida porque isso e isso. Já fiz isso uma vez, mas só para uma pessoa que realmente importava para mim e eu tive que encerrar esse ciclo, mas enfim. Para não fugir tanto do assunto, eu acho que faz parte a reflexão, faz parte passarmos por processos de não individualização. Todo mundo aqui já passou por relações difíceis, ou se não difíceis, abusivas, ou se não abusivas. Você já se encontrou enquanto, infelizmente, proporcionadora de abusos ou proporcionadora de situações conflitantes. Ninguém é perfeito, todo mundo é falho. Só que quando a gente começa a parar para pensar nessas coisas e realmente olhar com muito cuidado, a gente evita muita dor. A gente evita muita coisa. E hoje eu já consigo ter esse olhar mais treinado, assim. Quando eu vejo que eu tô indo para um caminho, que eu tô ficando dependente, eu já, volta aí, minha filha, calma aí. Não é assim não, vai lá caçar suas coisas. Eu me forço às vezes, sabia? Sei lá, busco os meus amigos, mando mensagem, amiga, vamos fazer alguma coisa? Amiga, cara, tá precisando de alguma coisa? Essa semana passada, eu consegui fazer uma visita para uma amiga minha que mudou aqui para o meu bairro. Fui lá na casa dela, visitei, a gente jantou, conversou assim no meio da semana. Foi tão gostoso, foi tão importante. E eu poderia muito bem. A minha vontade era de chamar minha namorada para vir para casa, porque às vezes a gente gosta, né, de se encontrar na semana, dormir junta, para fazer essa quebra na semana, para não ficar só o relacionamento de final de semana, né?
E aí eu falei, não, quer saber? Eu vou lá ver a minha amiga. Aí fui lá na casa da Dri, cheguei lá, vi o apartamento novo dela, a gente bateu papo, a gente tomou uma cerveja, sabe? Foi tão importante pra mim. Então, cultivou tanto a minha relação. E minha namorada faz isso, ó, há muito tempo. Ela tem por hábito ter date com os amigos. É tão bom, gente. Ai, como é gostoso. Como é bom ter date com os nossos amigos. Como é bom você também sentir saudade do seu namorado, da sua namorada, enquanto você está fazendo as outras coisas que estão nutrindo a sua individualidade. E ao mesmo tempo, você sente saudade, mas você sente esse prazer de estar nutrindo a sua individualidade, e aí vira um mix de sensações que quando vocês se encontram, tem tanta coisa nova para falar, tem tanta coisa para exercer. Então, busquem essa individualidade de vocês também no campo familiar, tá? Às vezes você é uma pessoa que, sei lá, só sai com a sua mãe, só sai com seu pai, só sai com seus irmãos. É bom também, não é ruim. Mas tenta buscar, assim, suas coisinhas também. Tenta nutrir a sua individualidade de uma forma que você goste da sua companhia, goste de fazer outras coisas, você aprenda com você mesma, com você mesmo, entenda do que te faz feliz, do que é importante para você, do que você quer. Porque muitas vezes o que a gente quer não é o que vai fazer bem pra gente. Quantas vezes eu já não quis, de repente, principalmente na época que eu namorei aquele rapaz da igreja, sei lá, mandar mensagem pra ele, perguntar como ele tava há uns anos atrás. Só que aí eu lembrava, vai começar uma bola de neve de novo. E olha, naquela época, inclusive, a gente se reaproximou depois do término. Só que o que acontecia? Eu via que ele se aproximava de mim quando ele estava mal emocionalmente. E aí eu não ia ser mula emocional de ninguém. Eu já tinha que lidar com as minhas próprias coisas, com a minha própria depressão na época e ansiedade, e também o luto de ter terminado com ele recentemente. Por que que eu ia fazer isso de novo? Por que que eu ia voltar esse ciclo de novo? O ciclo já tinha se encerrado. E foi tão bom para minha individualidade, naquela época, né, falando. Então eu espero que a gente consiga olhar para isso com mais atenção, sabe? Para que a gente não caia nessas armadilhas, para que a gente se poupe muitas vezes de situações terríveis. Eu sei que situações difíceis vão acontecer, mas escolher permanecer insistindo no erro é burrice demais, gente. É muita burrice, não dá, tá bom? Bom, foi um bate-papo bem assim sobre as minhas vivências, sobre experiências das pessoas que eu convivo, mas também me ouvindo falar sobre isso hoje, eu vejo que eu tô conseguindo ir num caminho legal, um caminho certo, num caminho confortável e seguro. Sei que tem muita coisa ainda para mudar, mas eu também quero fazer com que esse podcast ele seja uma oportunidade para eu escutar as minhas conquistas e estar nutrindo a minha individualidade. Do jeito que eu estou fazendo hoje, gente, está sendo uma conquista muito grande. Eu acho que é top 5 das melhores conquistas da minha vida agora nesses 30 anos. Espero que vocês possam olhar para isso, que vocês consigam cuidar de vocês, fazer com que a própria companhia e as coisas de vocês também sejam tão interessantes quanto as relações ou o relacionamento que vocês têm ou talvez tenham no futuro, tá bom? É isso. Obrigada pela companhia, obrigada pela escuta, obrigada pela oportunidade de conversar com vocês, de me abrir, de falar sobre tudo isso. Eu sei que daqui para frente os episódios estão começando a ficar um pouquinho mais longos e eu acho que o tempo ele se faz necessário de acordo com o tema. Quando o tema ele é algo que mexe comigo de forma profunda, eu percebo que ele se torna um pouco mais longo. Então, espero que vocês gostem, tá? Muito obrigada e eu vou nessa. Beijo.